Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 20 do Troca. Minha convidada de hoje é a Ana Léa Maranhão, natural de São Paulo e morando em Portugal atualmente. Musicoterapeuta, musicista, mãe e avó, descendente direta das bruxas perseguidas pela Inquisição. Tornou-se uma aventureira que une a música com ensinamentos antigos e desenvolve uma das novas alquimias modernas, a musicoterapia. Como estamos? Cara, adorei! Ai, adorei, ainda mais pra quem morou em Floripa mais de 10, 15 anos, né? Mais me identifiquei com essa questão do místico, né? Eu já assisti várias entrevistas suas, eu sei que no fim você fala o livro preferido e o meu é Mulheres que Correm com os Lobos, já tô adiantando o fim aqui. Então, quer dizer, tem tudo no ar. Ó, palmas pra você, adorei. Obrigado. É isso aí. Tudo bem aí contigo? Tudo ótimo. Um frio aqui, 4 graus agora, né? Pra quem tá escutando, a Ana tá em Portugal e eu tô em Araranguá. Tem uma pequena diferença de temperatura. Aqui a gente tá num calor absurdo e ela ali de casaco. Tô. Os nossos óculos são bem parecidos, tu notou? Não tinha. Eu sou muito mais auditiva do que visual, né? Não, eu também sou. Assim, ó, eu não noto nada. Aí fala, não, aquela menina com aquele óculos, aquele cara de bigode, de barba. Eu falo, meu Deus, ele tinha barba, ele tinha bigode. Visual não é o meu forte, nunca foi. Mas são muito parecidos os óculos, parece até o mesmo. O teu só é um Pois. pouquinho mais ondulado em cima, mas é quase o mesmo, assim, cinza. Pois assim. é, e é verdade mesmo. Primeiramente, é importante falar que a Ana, além de estar participando hoje, é uma das maiores espectadoras do Troca, sempre assistindo verdade. e comentando os episódios. Eu conheci a Ana já no falecido Café com Mistura, aqui de Araranguá. Eu lembro que a impressão que eu tive quando te conheci foi que tu parecia ter a mesma condição do ator do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, onde o protagonista, ao invés de envelhecer com o passar do tempo, ficava mais novo. Tu passava e ainda passa uma empolgação e brilho nos olhos que a gente tá acostumado a observar em crianças e adolescentes. De onde vem toda essa energia, Ana? Não sei, a gente nasce assim. Eu sou de uma família de pessoas muito alegres, de muita música, muita festa. Meus irmãos são assim também. Eu sempre brinco que às vezes a gente passa uns perrengues na vida. Eu já passei por muitos cruéis, assim. Todo mundo, né? Acho que já. E daí que eu falo que acho que a minha sorte, eu acho que a gente não tem tendência depressiva. Sabe? Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas acho que é uma bênção ter nascido assim. Eu acho que é DNA mesmo. Eu sou otimista por natureza. Eu amo viver. Eu acho que a vida, se ela tá lá embaixo, ela sobe dali a pouco. Então eu tô sempre esperando que, mesmo que esteja no pior momento, eu sei que vai passar. Tudo passa. Então, vai ver isso. Nunca fiz plástica nenhuma no rosto, viu? Na dica. Nem creme eu uso. Posso perguntar quantos anos tu tem, Ana? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem, cara. Não, tu quis falar que tá com uma aparência jovem e é verdade, agora tem que falar a idade, né? Quem falou foi você. Mas tu confirmou. Não, eu gosto da minha aparência. Acho que se eu não gostasse, eu teria feito alguma plástica ou algum tratamento. E eu nunca fiz nada. Olha, mas, bom, meio século eu já passei faz tempo. Então, é uma boa Será que você vai conseguir fazer com que eu confesse a minha idade? Olha, eu vou confessar só porque é pra você. Tá, ninguém tá escutando aqui, tá? Não, eu tenho 61 anos. Nossa. Mas, ô Ana, como tu já é avó e tem filhos, eu acho que até talvez mais velhos que eu, tu foi mãe cedo, é isso? Sim, fui mãe muito cedo. Eu tenho 4 filhos, amo de paixão, são lindos, maravilhosos. Aliás, só posso estar em Portugal fazendo doutorado porque meus filhos estão bem e eu deixo tranquilo o Brasil para poder seguir meu caminho para outras coisas, que eu acho que sempre é tempo para fazer tudo, porque... acho que é isso. Me emocionei agora de falar isso, mas enfim. E não, quando tu falou que tem filhos bonitos, né, todo pai ou mãe, geralmente, a maioria, né, pelo menos, diz que os filhos são bonitos, mas eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou obrigado a dizer que os teus filhos são realmente muito bonitos. Eu sei, é que eles têm... O pai é muito bonito também.
Escolhi bem. Ah, o pai ajudou, o pai ajudou. Porra, com certeza, com certeza. Ai, gente, me divirto. Ana, como é que foi a tua jornada antes de conhecer a musicoterapia e o que te levou até ela? Com 2 anos de idade, minha mãe me levava para cantar na rádio no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Me mudei com 18 anos para a capital, para trabalhar e tal. A primeira faculdade que eu fiz foi na época de informática. Eu fui durante 15 anos analista de sistema em São Paulo, trabalhei na Prodesp, trabalhei no Banco Francês Brasileiro, trabalhei no Banco Real. Mas a música, a vida inteira. O meu avô Manuel, português, ele era dentista, mas ele tocava todos os instrumentos. Ele que me deu o primeiro violão com 8 anos. Ele me levou pro coral da igreja, era o coral de adultos, mas com 12 anos, 11 para 12 anos, ele já me deu um jeito de me colocar no coral. Ele afinava piano, ele tocava todos os instrumentos. Flauta transversa, acordeon, bandolim, banjo, o que você imaginar. Então, assim, ele teve uma influência... Enfim, a música sempre foi presente. Sempre estudei música, né? Em Bauru, minha primeira professora foi a Maria Marta, uma cantora, uma musicista fantástica, que me ensinou a tocar violão tocando bossa nova, né? Então, mas daí, com 16 anos, eu prestei o vestibular, morava em Bauru. Eu acabei fazendo faculdade de informática. Era a segunda turma, eu não sabia nem o que era, mas sabe aquela coisa mágica? Nossa, computador, não sei o que lá. Falei, vou fazer isso aí. Entrei, passei no vestibular. Aliás, foi isso que me levou a mudar para São Paulo, um concurso que eu prestei e passei com 18 anos e daí fui embora. Só que daí, assim, chegou uma fase que eu vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Tudo bem, na época ganhava dinheiro, mas não era. Aí chegou uma época, assim, estava estabilizada financeiramente, já tinha os 4 filhos e aí eu tava com 30 anos e daí eu falei, cara... Eu quero fazer agora o que eu quero, o que eu gosto. E daí eu fiquei com uma dúvida cruel, que eu não sabia se eu fazia faculdade de música ou psicologia, que é a minha outra grande paixão. E aí eu lembro que eu fui na USP, eu fui em várias universidades de São Paulo e... Eu já conheci bastante de psicologia, porque minha mãe, influência da minha mãe muito grande, e de uma amiga minha, eu fazia vários cursinhos assim, pontuais de final de semana, coisa aqui, mas eu não queria fazer freudiana, eu já estava apaixonada pelo Jung, meu ex-marido queria que eu fizesse música para não largar a informática, e eu assinava a Folha de São Paulo, sempre assinei, e eu me lembro que um dia de manhã, eu estava com o jornal aberto em cima da cama, a hora que eu leio assim, meia página do jornal, inscrições abertas para o vestibular de musicoterapia. Cara, eu não terminei de ler na Liberdade, em São Paulo, a faculdade, uma faculdade linda, era a faculdade de dança, de música, eu nem sabia que tinha faculdade de dança, um prédio lindo, histórico, assim, de São Paulo, tinha um piano em cada sala. Eu lembro que do jeito que eu tava, porque São Paulo você pode fazer isso, né? Peguei o carro, larguei o jornal aberto e fui lá. E assim, sabe quando você fala, cara, é isso, junta a música com a filosofia, o mestrado eu fiz em filosofia contemporânea. Eu considero assim um momento mágico da minha vida. Eu voltei para casa, estava o jornal aberto lá, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, estava numa excitação. E acho que foi a grande jogada na minha vida, assim. A musicoterapia é minha vida, porque meus filhos estão criados, estão casados, 3 deles são casados. Tô aqui em Portugal por causa da musicoterapia. Tenho livros, artigos publicados. E assim, é um negócio que me faz brilhar. Eu me sinto, é um brilho dentro, não é brilho fora. A gente tem vários momentos mágicos na vida. Nascimento de filho, minha formatura de musicoterapia, o dia que eu tinha acabado de fazer o meu exame do mestrado, eu fiz na PUC em São Paulo, eu lembro que eu estava sozinha, minha mãe tinha falecido fazia 2 semanas. Eu me lembro até hoje, assim, a hora que eu saí da PUC, assim, numa tristeza, por causa da minha mãe, que morreu de repente, ela me deu sempre muita força, inclusive financeiramente, para fazer o mestrado, caríssimo na PUC. Foi um momento mágico. Eu lembro que saí na rua, o povo devia achar que eu era louca, né? E eu sou muito extrovertida. Então a gente tem momentos mágicos, mas se eu tivesse que escolher um
desses anos todos da minha vida, eu escolheria um momento que eu abri o jornal e vi em letras garrafais, assim, no título, musicoterapia. Aí eu voltei para casa e falei, olha, eu fiz a inscrição pro vestibular, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ser. Eu não sabia nem o que era. Bom, histórias. Muito marcante o que tu falou ali sobre o ponto-chave de virada da tua vida, né? E como é difícil, né? Tu já tinha uma estrutura, já tinha questão financeira, tinha filhos e tal. E pouquíssimas pessoas conseguem, né, fazer essa mudança de vida, assim, depois de uma certa idade, né? Como é difícil fazer isso, né? Olha, é difícil e a gente paga um custo. Eu tive apoio de pouquíssimas pessoas nessa virada, exatamente porque eu ganhava dinheiro com a informática. E com a musicoterapia eu nunca consegui ganhar, eu não posso me queixar. Eu vivo disso há muitos anos. Vivo sozinha, tô aqui com as minhas economias, com o dinheiro que eu tenho sozinha. E da musicoterapia. Tô trabalhando aqui também agora. Não dá pra comparar com a informática da época, que eram aqueles salários. Eu ganhava bem, cara, ganhava muito bem, por sinal. Inclusive eu mudei do interior de Bauru pra São Paulo porque eu passei no concurso e era na área de informática. Mas no começo eu não tive muito apoio, não. Eu tive apoio de praticamente 3 pessoas que falaram, Ana, vai que... Mas quando eu tenho, assim, ó, que nem esse doutorado aqui que eu tô fazendo, eu tenho umas coisas, assim, que eu tenho muita fé. Quando você tem fé, tem uma coisa dentro, eu sou muito intuitiva também, tem umas coisas, assim, que eu sei que parece que, assim, ó, é isso que você tem que fazer, acabou. Parece que eu fico surda pro mundo. E eu sei que é aquilo, eu sei que é aquele caminho, eu ajudo um monte de gente, eu faço um monte de gente feliz. Fiz no Brasil, tô fazendo aqui, porque eu sei, eu vejo. Ontem eu tive num lar para idosos aqui, a situação é muito complicada de pandemia. Eles falam aqui que a hora que eu chego lá tem uma senhorinha, a dona Margarida, que ela fala, ai, chegou o nosso miminho. É o presente, é que eles falam miminho. E a informática não trazia isso para mim, era algo estéril, seco, não tinha alma. A musicoterapia tem alma. Bom, eu sou suspeita para falar. Eu sou muito apaixonada, assim, né? Então, enfim. Não conseguiria definir em outra palavra senão inspirador tudo que tu falou. Vamos mais aqui. Ana, e agora falando diretamente do universo da musicoterapia. Eu fazia no colégio com o Dinho, foi onde eu conheci um pouco desse universo. Pra quem não conhece, do que ela se trata e como tu vem trabalhando com ela ao longo dos anos? Ai, primeiro mandar um beijo pro Dinho, né? Maravilhoso. E que também agora fez, musicoterapeuta também, fez a pós de musicoterapia, que eu lutei praticamente 2 anos para abrir essa pós em Criciúma. Depois, finalmente, mudamos, era para ser por uma instituição, acabou sendo por outra, maravilhosa, por sinal. Eu dei aula, sei lá, não sei para quantas turmas no Brasil todo eu dei aula de musicoterapia. E a turma de Criciúma era a menina dos meus olhos, porque foi uma turma muito difícil de fechar, foi uma turma que eu lutei muito para ter musicoterapeutas em Criciúma, fazendo uma parte aí por causa do Dinho, meu beijo especialíssimo pro Dinho, foi meu mestre, é meu mestre também, fiz o curso dele, marcante na minha vida, fantástico assim. Inclusive a supervisão de estágio dessa turma eu que ia dar, e aí eu vim embora para Portugal e acabei não conseguindo dar nenhuma aula nessa turma. Então é uma daquelas coisas na vida assim que você fala, bom, minha missão era, eu acredito muito em missão de vida, minha missão era essa. Mas enfim, a musicoterapia, uma das clínicas que eu trabalho aqui, pediu para eu fazer uma frase curta para fazer a divulgação do meu trabalho nas redes sociais. Eu atendo criança com autismo e trabalho em lar de idosos aqui. E eu não queria uma definição de musicoterapia pronta, nós temos várias que são ótimas. Cara, eu levei 3 dias para escrever uma frase que eu acho que embarcava tudo que faz a musicoterapia. Mas, sendo um pouco clichê, a musicoterapia ela une arte e ciência. Ela sai do lugar comum da música como prazer ou desprazer, porque tem momentos na vida que você bota a música para chorar. E cada dia mais a gente tem provado evidências científicas no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro, em todos os continentes, provado o poder da música. Então a musicoterapia hoje, ela é ciência baseado em evidências. E o diferencial é que o musicoterapeuta, ele usa a música sabendo com que objetivo que ele está usando cada som, cada nota, cada movimento, porque a musicoterapia é som, música e movimento. Tem pacientes que eu cheguei a atender meses. Eu lembro de um paciente que eu já estava atendendo há 7 meses em Criciúma até, e eu não tinha tocado uma musiquinha, nem que fosse o Atirei o Pau no Gato, sei lá, com ele ainda, só trabalhando sons.
vogais. Eu tô com um paciente nessa fase aqui, numa cidadezinha aqui do lado do Porto também. Então, a musicoterapia chama musicoterapia, mas são sons. É um universo complexo, não é fácil ser musicoterapeuta. A gente tem muitas dúvidas, porque as opções são muitas. É um mundo infinito de possibilidades que a gente tem, e a gente tem que escolher para aquele caso, para aquele atendimento, para aquele paciente, para aquela questão, ou para aquele grupo, no caso dos lares, o que eu vou trabalhar, o que eu não vou trabalhar, que instrumentos que eu vou levar, que timbre que eu vou usar. É uma ciência de infinitas possibilidades sonora e de movimento, que a gente conjuga expressões e sons. O conceito de música na musicoterapia é algo que me fascina. Eu escrevi bastante sobre isso no meu segundo livro. Você pega um paciente que tem paralisia cerebral, então ele tem aquela dificuldade, não consegue ter afinação, não consegue colocar os sons da forma que a gente quer, só que ele demora, que seria desafinado, que seria fora do compasso, ou fora do pulso, fora do tempo. E aquela é a música dele, é a música que ele consegue emitir, é a música que ele pode estar fazendo naquele momento, é a música dele. Então aquilo para mim é música. Então eu acho que o conceito de música em musicoterapia, existem muitos conceitos. Por exemplo, para gestante é um conceito totalmente diferente que eu escrevo no meu livro, que a gente não tem música, a gente tem músicas. Então a musicoterapia eu acho que é por aí, une arte e o tempo inteiro a gente tá lá com um objetivo, tá com não sei o que lá, mas é arte, cara. Quando você tá tocando, quando um paciente tá lá fazendo um som maluco, que às vezes a gente pensa que vai ficar doido, com aquele som que pega um apito, uma fala, pega uma gaita, pega o violão e usa como percussão, não usam os instrumentos de modo convencional, ou uma pessoa, por exemplo, sei lá, um idoso mesmo, que já não consegue mais alcançar os timbres, porque já perdeu toda a musculatura. Não consegue alcançar as notas, no caso. Não consegue alcançar. Pra mim não importa. Ou idoso com demência, que ele começa uma música e de repente ele tá cantando outra, com outra letra, ele fica repetindo às vezes, começa a cantar, esquece a letra e vai ficar é a música dele. E é esse o material que a gente tem pra trabalhar. É fascinante. Tu levantou um ponto bem interessante agora, Ana, que é que esses sons que as pessoas fazem e conseguem fazer muitas vezes, pra ti é música. E é uma discussão que eu levanto com muita gente, que eu acredito que seja muito motivado por uma fala preconceituosa de classificar alguns estilos musicais como não música. Como se, por exemplo, um rap falado não seja música. Ou então quando algum som não tem melodia ou harmonia, para eles não é música, porque para a classificação deles de música é melodia, ritmo e harmonia. Agora eu te pergunto, Ana, a minha visão é essa. Se a música veio quase que originada do mesmo lugar que foi da África, como a gente sabe, que começou quase que predominantemente apenas com instrumentos percussivos, como que a gente pode dizer que o que originou a música não é música nesse sentido? Qual é a lógica dessas pessoas? Tu acha que faz sentido isso que elas estão dizendo? Cara, é assim, tem praticamente um capítulo do meu segundo livro que eu coloco sobre isso, assim. Primeiro, se a gente for pegar, assim, né, que conceito de música que a gente tem? O que a gente aprende nas escolas, no conservatório, né? São Paulo a gente chama de conservatório, escola de música. O que a gente tem nisso? Aliás, isso para Araranguá é muito marcante. O Neto, o Eduardo, o Paulo, o Rodrigo, o Ronde, a galera toda ali. O que a gente aprende como música é um conceito da música ocidental que tem ritmo, melodia, harmonia, duração, intensidade, timbre. Quer dizer, para mim isso é pequeno, principalmente quando se trata de musicoterapia. Para mim isso é extremamente limitador. Cara, quando você pega, hoje em dia, com a globalização, quando você pega o diridu lá dos aborígenes, aqueles sons que os caras fazem, você fala, cara, pega uma raga indiana, com aqueles micro tom. A gente não tem nem escuta pra isso. A gente não sabe escutar isso. A gente não sabe. Por quê? Porque pra nós é uma nota que tem lá que põe dessa dó, ré, e a gente julga perante aquilo limitadíssimo que foi dado pra gente. Como que eu posso falar que é música só o que você bota no pentagrama ali? Não é, cara. Não é porque na musicoterapia que eu tô falando de deficiente. Não é. Eu tô falando de música agora, questão estética. E outra, quem pode julgar a questão estética? Cara, eu tenho estilos que eu não gosto, que não fazem parte da minha identidade sonora musical.
Mas nem não por isso faz. tu pode classificar eles como não música, né? Claro que não. E muitas vezes na minha profissão, aliás, foi um treino pra mim isso. Foi conseguir lidar com pessoas desafinadas, com pessoas fora do ritmo e com pessoas que gostassem de estilos musicais que eu não gosto, que detesto até. E no fim você faz um exercício e você aprende um processo de dessensibilização extrema de uma coisa que você tem que desconstruir. Aí, quando eu fui fazer o mestrado na PUC, eu tive contato com a música contemporânea. Na verdade, ela vem desde a época de Debussy, né? Debussy já começou a colocar vários sons estranhos, orientais, e a música teve uma transformação muito grande na década de 50, quando conseguiu começar a gravar sons. Aí teve um cara no Instituto de Pesquisa de Paris que ele gravava e fazia recorte de fita. Aí ele foi começar a gravar sons concretos, que é sons do cotidiano, sons de dia a dia, e recortar aquilo de forma que virasse música. A gente teve John Cage, que pensou o silêncio, né? Ele tem uma pressa, 4 minutos e 33 segundos, que ele fica com a mão em cima do piano e não faz som nenhum. Todo mundo esperando ele tocar e aquela coisa, para dizer que o silêncio é pleno de som. Aí quando eu fui para PUC, que eu tive contato com a música eletroacústica contemporânea, que é algo que não tem padrão rítmico, nem melódico, nem harmônico, não cabe no pentagrama. A notação musical da música contemporânea é totalmente diferente. Daí eu falei, cara, achei, porque eu não gosto de nada que é muito na caixinha, que não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sou muito livre, eu sou uma pessoa livre por natureza, que sou curiosa, eu gosto das coisas diferentes. Não adianta você querer encaixar uma coisa que nem sempre tem que ser encaixada. E aí foi o meu segundo livro aí, que eu adoro, chama Acontecimentos Sonoros em Musicoterapia. Na época nós fomos 4 musicoterapeutas que fizemos esse mestrado na mesma época, usando o laboratório de linguagens sonoras e unindo isso com os filósofos contemporâneos, o Deleuze, o Guattari. Então essas coisas me enchem de vida, né? E que música não é música, são músicas. Tudo bem, para você quer limitar a música a isso? Eu não consigo limitar. Claro que eu tenho minhas preferências. Tem música contemporânea que eu costumo escutar também. Agora tem, tá? Esses dias estava o Clube da Esquina, o Oasis, sei lá o que me deu. E que estão dentro desses parâmetros da música ocidental. Cara, mas não são únicos. Mas não são mesmo. É uma visão muito limitada de música. Tem uma analogia muito interessante que é: eu não gosto de cachorro quente. Logo, ele não é comida? Pois... Né? Não faz muito sentido, né? É, você vê. Continuamos aqui, eu concordo 100% com o que tu falou. Ana, uma das bandeiras que tu defende é a da regulamentação da musicoterapia. Como anda esse trâmite e o que falta para isso acontecer? É uma longa história. Eu entrei nessa história, a primeira vez que eu ouvi falar isso eu estava na faculdade. E eu lembro que em 1995, eu me formei em 1996. A gente teve um congresso brasileiro de musicoterapia e que a gente falou, não, vamos os musicoterapeutas fazer mestrado, fazer doutorado, que na época a gente não conseguia. No Brasil não tem ainda um doutorado e um mestrado em musicoterapia, por exemplo. Eu fiz em comunicação e semiótica. Aqui eu tô fazendo em geriatria e gerontologia. Tem poucos lugares no mundo que tem nessa área. Então nós falamos, a musicoterapia precisa crescer para regulamentar. E a gente teve algumas frustrações, assim, que eu prefiro não entrar em questão política aqui, de a gente tá para conseguir ir alguém lá e canetar. Contra o presidente da República canetar, tipo, na véspera do Réveillon, enfim, a gente teve algumas frustrações. E aí agora a UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, aliás, que faz um trabalho... Aqui em Portugal eu usei agora para fazer o trabalho online, as diretrizes que a UBAN lançou da Covid para trabalhar. Aliás, a musicoterapia brasileira não é dito por mim, não. É uma das melhores, das maiores e das mais concretas e das que tem mais evidências e trabalhos publicados do mundo. E agora o Brasil está em vias, mas agora sim, com um projetaço que a UBAN fez, envolvendo várias comissões, com um documento consistente. Claro que política é política, né? E regulamentar uma profissão é jogo político. Mas agora tem grande chance da musicoterapia brasileira, que é uma das maiores do mundo,
e não tá regulamentada ainda por questões políticas. É muito triste isso. Mas eu acredito, aliás, otimista como eu sou, que agora, no próximo ano, a gente regulamenta. É um grande sonho. Cara, o dia que isso acontecer, é uma coisa assim que a gente tem aqui entalado, sabe? De anos, décadas, lutando com relação a isso. É um grito entalado que a gente tem na garganta e que merece, sabe? Legal. Ana, qual é o segredo pra todo esse bom humor e leveza que tu tens? Ai, nem sempre é assim. Ai, meu Deus. Eu sou brava também, viu? Quem me conhece brava sabe que quando eu fico brava, eu sou muito brava. Mas não tem segredo. Eu acho que eu sou uma pessoa otimista. Acho que tenho um DNA de acreditar nas coisas boas. Faço terapia há trocentos anos. Faço aqui em Portugal, pela Universidade do Porto. Eu acho que isso é outra coisa que ajuda você a entender as coisas que acontecem e elaborar. Eu comecei a fazer terapia em 91, em São Paulo. A terapia eu acho que ajuda a você não ficar com frustrações que te cristalizam, sabe? Então te ajuda a ir pra frente, caminhar, ir atrás dos teus sonhos, ir atrás das suas coisas, lidar com os teus medos, teus traumas. Eu acho que a terapia é algo extremamente importante. Mas eu acho que mais a gente nasce meio assim mesmo, assim, espontânea, extrovertida. Então você não fica, eu não sou de ficar com coisa muito entalada, talvez, não sei se é por aí. Entendi. Nesses anos todos prestando esse serviço, desempenhando essa profissão, qual foi a história mais marcante que aconteceu contigo? Nossa, cara, tem muitas. A gente sempre lembra das primeiras, né? Eu me lembro muito do meu primeiro paciente. Meu Deus! Foi no meu primeiro consultório em São Paulo, com as minhas duas amigas psicólogas, duas irmãs, nós montamos uma clínica. Cara, e era um menino hiperativo, mas daqueles assim... que era um negócio, então, esse foi muito marcante. Eu lembro que ele tava para ser expulso da escola, então a mãe, naquele desespero, veio tentar, mas eu não tive tempo. Eu comecei a atender, o menino não tinha um mês de atendimento, imagina, e um mês, e eu era recém-formada, o menino acabou expulso. Mas assim, eu nunca fiz a minha culpa disso, porque eu não tive nem tempo, assim, mas eu lembro que foi um negócio que inesquecível. E aquilo acho que acabou ficando tão marcante que dali eu acabei que hoje em dia eu sou boa em crianças hiperativas, eu atendo muitas crianças com autismo. Eu adoro essa coisa de conseguir lidar com essas coisas extremas e conseguir com a musicoterapia deixar isso mais leve e dar um jeito nisso, né? Como a musicoterapia pode dar com técnicas, com métodos da musicoterapia, traçando objetivos, trabalhando junto com a família, trabalhando junto com os pais, trabalhando junto com os outros profissionais, trabalhando junto com a escola. É um trabalho monstro. Eu gosto de desafios, então... Mas esse primeiro paciente na minha clínica lá chamava Espaço Integrado de Terapias. Inesquecível. Então, qual foi o mais emocionante pra ti? Eu me emociono com todos. Eu fiz um atendimento ontem do menino com autismo. Chegou no final do atendimento, acontece algumas coisas difíceis, eu me emociono. Quando eu fui comentar com a mãe, eu me emociono fácil. Eu me emociono com todos. Eu me emociono quando eu tô prestes a alcançar um objetivo. Quando eu alcanço, então, aí sai de baixo, né? Mas, assim, quando eu vejo que aquela técnica que eu tô usando, que é aquele caminho, né? As dificuldades são muitas com o público que eu trabalho, assim, né? Mas eu acho que é emocionante. Todos os meus pacientes fazem me emocionar com alguma... eu fico emocionada só de falar. Ana, o teu projeto de doutorado é voltado ao atendimento online com musicoterapia. Essa foi uma ideia que veio antes ou depois do surgimento da pandemia? Antes, foi uma coisa muito louca. Não era esse o projeto que eu fiz, que eu escrevi, porque eu tive que escrever um projeto para concorrer a essa vaga aqui na Universidade do Porto, né? E não era isso, era trabalho em equipe, porque eu acredito muito em trabalho em equipe, eu sempre gosto de unir equipe, eu sempre lutei muito para a musicoterapia fazer parte efetivamente das equipes que atendem os pacientes, assim como a fono, que aqui é a terapia da fala, né? A terapia ocupacional e a fisioterapia, a psicologia e médicos e toda a equipe. Eu sempre lutei muito para a musicoterapia ser importante. E aí, quando chegou um dia, e esse projeto aqui, ele estava passando por uns reveses com os meus professores, orientadora aqui. Tava uma coisa assim que parecia que tinha uma engrenagem que não tava azeitada, né? Aí eu tive uma aula
com um professor maravilhoso. E esse departamento da Universidade do Porto, eles trabalham com tecnologias, eles criam apps específicos para as coisas e tal. E essa aula Cara, quando terminou a primeira parte da aula da manhã, isso foi o ano passado, nem sonhava em ter a pandemia. Peguei na hora do almoço o professor na saída da aula, falei, prof, eu tô aqui com a minha cabeça a milhão, tendo várias ideias de eu tinha tido uma outra aula uma semana antes, que era de idosos. E eu lembro que ficou muito marcado pra mim a questão dos idosos solitários, da questão da solidão. E eu tinha lido um artigo em inglês que via os custos que isso dá e como isso, a solidão acaba levando a outras doenças, como obesidade, doença do coração, a depressão, e como isso diminui a expectativa de vida dos idosos. Cara, aí essa aula assim me deu, foi um clique. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. Em janeiro, quando a gente nem pensava ainda na pandemia, eu apresentei um trabalho, a gente tinha que colocar como se fosse vender o produto. E eu vendi o atendimento de musicoterapia online. E foi um negócio que teve uma repercussão muito grande e eu tive a certeza de que era esse projeto. Aí veio a pandemia e eu tive uma oportunidade grande, que eu falo que a pandemia trouxe coisas boas. E foi de eu atender com musicoterapia online profissionais de um hospital daqui do Porto. Um trabalho que me emociona de falar. Eu tô escrevendo um artigo sobre isso até. Eu acho que quando você tá feliz com aquilo que você tá fazendo, que você sabe que aquilo é a tua missão de vida, é o teu caminho, e que é pra isso que você nasceu nessa vida, cara, parece que... me emociona falar isso, mas as coisas acontecem, cara. Aí você coloca teu sangue naquilo e vai, entendeu? Entendi. Ana, qual foi o maior aprendizado que a tua profissão trouxe? Cara, foi com relação a mim mesma. Foi com relação a ser terapeuta. É algo profundo, cara. É algo que exige um empenho muito grande. É algo que exige um empenho de vida. Eu acho que o maior aprendizado na minha vida foi saber a profundidade das palavras, né? Ser ou estar terapeuta. Ana, recentemente tu me mandou uma letra pra que eu musicasse. E até que saiu alguma coisinha. Tu falou que seria difícil vir aqui pra Santa Catarina pra gravar, mas eu faço uma contraproposta. Depois da pandemia, eu vou pra Portugal gravar contigo e já aproveito a ida pra fazer o meu mochilão pela Europa. Tu aprova a ideia? Cara, olha, você não faz ideia a felicidade que eu tô sentindo agora com relação a isso. Ó. Gente, demais, 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 demais. Eu sou louco pra conhecer a Europa, louco. Eu sou aquela pessoa que perde, sem brincadeira, assim, mais de 1 hora pra escolher um papel de parede pra botar no computador, e todos eles sempre são com lugares, assim, que eu nunca fui, assim. É uma coisa que me tira do sério. Aqui é uma porta de entrada pra... te ajudo! Meu Deus! Eu tenho alguns amigos ao redor do mundo espalhados, eu toda vida falo pra eles assim, ó, não tenho dinheiro, só quero um lugar pra dormir, daí eu me jogo. Pô, a gente grava isso aqui, eu tenho amigo aqui que tem estúdio, aqui os musicoterapeutas, e me animou agora. Nossa, cara, vai ser uma satisfação. Essa letra é uma letra que eu tenho um carinho imenso, não é à toa que eu sugeri a nossa parceria, porque Morro dos Conventos, Araranguá, eu tenho algumas cidades que são cidades que tem no meu coração, por causa das pessoas, óbvio, que eu tenho um carinho imenso. E Araranguá é uma delas. Músicos incríveis, amigos incríveis, eu não vou numerar aqui agora. E é uma época que eu lembro, assim, com um carinho imenso. E aí eu lembro, teve um dia que eu tava passeando no Morro dos Conventos, que é um lugar que eu adoro, que eu amo, que eu acho lindíssimo. E foi um dia muito mágico, tava um dia muito lindo, eu tava sozinha. E a hora que eu tava voltando pra casa, né, morava em Criciúma, essa letra veio praticamente pronta. Sabe daqueles momentos que eu tava livre, eu tava feliz, tava feliz. Depois de ter passado um perrengue aí, tinha feito uma cirurgia, e foi um dia assim que eu pus à prova várias coisas assim, e foi um dia mágico. E saiu essa letra e ficou lá. E aí na mudança eu achei essa letra, eu falei, cara, tá na hora de musicar isso aí. Enfim, foi a melodia com você. Tem uma frase dessa música que me chama muita atenção, que é: canto alto meu cantar pra ninguém. Sim. Eu tava sozinha na praia e eu lembro que eu comecei a cantar mesmo. Bom, eu canto, não precisa muito pra eu cantar, né? Eu canto desde que eu nasci, eu saio cantando e tal. E eu comecei a cantar
na praia, eu tava sozinha, eu falei, eu lembro que eu comecei a cantar e aquilo ecoava, acho que é por isso até que eu tava feliz, porque eu tava cantando, não tinha ninguém na praia, eu adoro esses momentos mágicos da vida, assim, que eles renovam a gente, remoçam a gente, e eu lembro que isso foi literal mesmo. Eu tava caminhando assim na beira da praia, chutando as ondas e cantando. Cantando várias coisas. Lenine, Zé Cabaleiro. Fui cantando, eu andei quilômetros. Que massa. Aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Analéia Maranhão? Uma coisa que eu falei antes que é com relação à fé. É uma coisa que eu não fico propagando muito, é uma coisa minha, dentro de mim. Eu tenho meus santos, que eles variam na minha vida. Tem hora que é um santo, tem hora que é outro. Aqui nesse último ano tem o São Bartolomeu. Eu rezo todo dia a oração dele. E é uma coisa que eu não comento com ninguém. Não tenho uma Santa Clara, que acho que dá pra ver, pintada pelo meu compadre, que eu amo de paixão, Elias Andrade, de Floripa. Série favorita? Ai, tem duas. Vikings e Coisa Mais Linda. Filme estrangeiro favorito? Eu vou te falar um que foi um filme marcante da minha infância, um musical que até hoje eu escuto e que eu tinha o LP, O Horizonte Perdido. Filme nacional favorito? Estômago. Uau! Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Eu vou ficar bem quietinha, porque a vacina leva uns meses ainda pra fazer efeito. Então eu acho que todo cuidado é pouco. Eu não vou fazer nenhuma extravagância. Deixa pra depois. Concordo. Uma frase. Tem uma frase que é do meu filho, aliás. Para o alto e avante. Do meu filho mais velho, o neto, o Hamilton. Isso ficou muito marcante pra mim. E ele às vezes usa essa frase e parece que bate em mim, assim, que é usada na aviação, quando ele fazia curso de piloto. O Buzz Lightyear do Toy Story fala isso. Não sei se tu já viu esse filme. Verdade, que ele grita. Isso. Verdade. Um livro que tu falou lá no começo. Né? Mulheres que Correm com os Lobos. É meu livro de cabeceira. Eu tenho esse livro há mais de 20 anos. Já presenteei, inclusive, minha filha e outras pessoas, outras amigas com esse livro. Ele fala do íntimo para as mulheres poderem se avaliar, poderem pensar sobre si mesma e poderem pensar em arquétipos. É um livro junguiana, né? Ela é junguiana. Eu sou apaixonada pelo Jung. É meu livro. Música que faz chorar. Depende do momento, mas, por exemplo, tem músicas que me causam nostalgia. Clube da Esquina, Paulinho Pedra Azul. Acho que os mineiros talvez me tragam um pouco essa coisa nostálgica. Comida favorita? Ai, palmito! Eu sonho com palmito aqui. Nossa, achei que nunca ninguém ia responder isso. Cara, eu como um vidro inteiro de palmito. Eu estive no Brasil agora, né? Mês passado. Cara, eu comi tanto palmito. Nossa. Cara, eu amo. Maranhão significa o rio que corre. Onde deságua esse rio chamado Analéia? Cara, em qualquer mar do mundo. A coisa que eu mais adoro é desaguar em todos os mares. Acho que é um rio que tem 500 mil afluentes e 500 mil foz. Uma pessoa pra ser por um dia. Eu mesma. Cara, eu não quero sentir as dores de ninguém. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Já tem as minhas dores que custa de muita leitura, de muita reflexão, de muita terapia. Cara, eu vou querer ser outra pessoa. Já é demais. Maior roubada que já se meteu. O meu senso de direção, eu sou um horror. E eu já me meti em muitas roubadas. Quando eu mudei para São Paulo, que eu tinha 18 anos, eu tinha recém tirado a carteira de motorista. E eu fazia ginástica naquela época, na Faria Lima. Cara, eu fui sair na Castelo Branco, eu não sabia voltar. Não existia GPS, não tinha como ligar. Eu lembro que eu chorava. Fiquei horas, não cheguei na ginástica. Igual essas... eu teria dezenas pra contar. Coisa que eu mais amo, o Waze, quando você saiu. Eu falei, santo Waze. Pensaram em mim quando fizeram o aplicativo. Se não fosse musicoterapeuta, seria? Cara, tinha uma coisa que eu queria ser psiquiatra. Eu considero, assim, as áreas que eu trabalho com a musicoterapia, tá muito ali, né? Uhum. Não tenho certeza. Ou cantora, né? A gente sempre tem aquela coisa da infância, né? Não que eu seja cantora, eu não sou cantora. Tu conhece o Rodrigo Campos, né? Muito assim como eu também, né? O percussionista. Cara. E ele me falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueço. Eu falei pra ele que... na época era 2012, se eu não me engano, e eu ainda não trabalhava profissionalmente com música como eu trabalho hoje, né? Eu tava indo com ele pra Porto Alegre e eu falei que eu não era músico. Ele falou pra mim assim, como que não é? Eu disse, não, porque eu não vivo disso. Ele disse, não, mas toca é músico. Se tu canta, é cantora. Eu canto no consultório ali direto, né? É cantora. Pois, algo a se pensar.
Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Acho que até morrer. Tem um que eu quero muito, eu ainda quero morar um tempo no Reino Unido, em algum país ali do Reino Unido. Não sei se na Irlanda, na Escócia ou na Inglaterra. Sou apaixonada por Londres. Tenho um sonho, assim, de morar um tempo, estudar, óbvio. Tudo quanto é lugar que eu vou, eu acabo estudando alguma coisa, óbvio. Mas esse é um sonho que eu espero que esse é um que eu, assim, ó, que eu tá na primeira lista no meu caderninho ali. Legal. Pessoa que mais admira no mundo? Eu sou muito de olhar os 2 lados, ou os 10 lados, ou os 30 lados da pessoa. Quando você acha que os que podem ser pra você, numa tua visão, defeito, você acaba não idolatrando ninguém. Assim, tem muitas pessoas que eu amo, é diferente de eu amar. Eu vejo que nas tuas entrevistas é 100% a mãe. A mãe. Cara, minha mãe foi uma mulher fantástica. Eu tenho um orgulho, posso nem falar muito assim, um orgulho imenso da minha mãe enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto tudo. Mas não vou colocar assim em termos de que que eu mais admiro. Eu amo, admiro, mas que eu mais não chega ali, sabe? Entendi. O que te tira do sério? Quando alguém quer me julgar e fala uma besteira imensa. Aconteceu isso essa semana. Alguém, não, porque você estava assim, falando um monte de besteira. Eu falo, o cara não tá dentro de mim, não tá dentro da minha cabeça. Como que vem de mim, às vezes, de pessoas que eu conheço, que eu sei que tá falando uma besteira incrível, que julga as pessoas segundo as suas lentes, segundo o seu olhar. Ou seja, é aquilo que é dele, ele coloca no outro. Ai, cara, fico brava. Uma pessoa pra trazer de volta à vida? Ninguém. Eu acho que o tempo que a gente passa nesse planeta aqui é aquilo que a gente tinha que passar, acredito muito nisso. Eu acho que cada um tem tua missão, eu acho que quem foi tá bem lá. No Harry Potter, no último filme, nas Relíquias da Morte, as 3 Relíquias da Morte, uma é uma capa da invisibilidade, a outra é a varinha das varinhas e outra é a Pedra da Ressurreição. E a Pedra da Ressurreição, o cara que tinha ela, ele usou pra trazer a esposa dele de volta à vida, assim, ó, que ela tinha se suicidado, uma coisa assim. E quando ela voltou meio apagada, assim. Ela voltou que ela não... Não era ela. Não, ela não queria estar ali, sabe? E o ensinamento que ele teve com aquela pedra ali foi que ela não valia de muita coisa, porque quem foi já tinha ido. Eu acho que quem foi teve tempo aqui, assim, eu não tenho vontade. Se você fala assim, ó, teria alguma pessoa que você gostaria de ter convivido ou de ter conversado? Cara, aí tem um monte. E eu acho que na vida dá pra fazer uma analogia. As pessoas que morreram pra você, o meu compadre, o Elias Andrade, lá de Floripa, esse da Santa Clara aqui, ele fala, não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Eu acho isso da maior sabedoria, sabe? Não mexe com quem tá quieto. O que a Ana de 2020 diria para a Ana de 2019? Continua. Você tomou uma decisão grande, imensa na minha vida, né? Em 2019. Tá no caminho certo. Continua. Continua a batalha, bota o pé no chão e continua. Musicoterapia. Ai, minha vida. Eu sabia que tu ia responder isso. Ah, Se pudesse ter qualquer desejo atendido, o que pediria agora? Ai, saúde. Pra mim, meus filhos, minhas netas. Saúde, cara, é o bem mais precioso que a gente pode ter na vida, é a saúde. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Cara, consciência. Pensar. Cara, basta ver o que o povo tá fazendo aí na pandemia. Inconsciente, inconsequente. Pensar no que você faz. Medir o que você faz. Refletir. Consciência. Então é isso, vamos encerrando por aqui. Então agradeço a todos que disponibilizaram seu tempo para nos assistir e a Ana, que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenhas gostado. Algo a acrescentar? Um momento feliz de estar aqui, da nossa parceria musical, parceria de entrevista. Agora amei estar falando aqui. Confessei coisas, olha, você tem o dom, viu? Confessei coisas inconfessáveis e de uma maneira muito leve, muito espontânea. Parabéns, Obrigado. Parabéns. O que eu quero te dizer aqui é parabéns e te espero aqui. Eu vou, esse aí eu prometo. Se eu puder, eu vou. Poder a gente faz poder, né? Isso. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 20 do Troca, com Ana Léa Maranhão. Até!